paz. É um motivo de grande alegria estarmos juntos celebrando ao Senhor. É maravilhoso nós estarmos juntos reunidos para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Neste momento eu quero convidar você aí, meu querido amigo, meu querido irmão, a estar juntamente conosco, louvando e exaltando o nome do Senhor. Adoremos a Ele. A Bíblia nos garante que Jesus morreu, porém a Bíblia nos dá a certeza que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele andou com os discípulos em um determinado tempo na terra. Logo depois Ele foi levado aos céus. Porém a Bíblia nos dá a certeza que um dia Jesus voltará para nos buscar. Um dia Ele retornará. Estará nos levando para morar juntamente com Ele na glória. A certeza que nós temos é que um dia estaremos todos juntos reunidos com o Senhor, louvando naquele santo e eterno coral, adorando o nome dEle. Isso nos dá a certeza de vitória, porque Jesus Cristo foi aos céus e Ele voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um dia Ele retornará. Um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar atentos. Porque Ele voltará como ladrão. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas a certeza é que nós temos que Ele virá. Que Ele voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará e não demorará. Será breve. Essa é a certeza. Todo crente precisa ter essa certeza em seu coração. Todo crente precisa estar ligado. Oh, aleluia. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez para estudarmos, dentro deste período de isolamento social, a respeito das nossas questões que envolvem o nosso emocional. Por isso, nós estamos tratando todas as quartas-feiras a respeito da saúde emocional e mental, buscando informações para que possamos ter uma vida de qualidade, mesmo em meio a toda essa dificuldade. E como eu tenho falado todas as quartas-feiras, eu repito agora, que a minha intenção não é trazer nenhum tipo de aula ou de questões teóricas, mas é trazer subsídios para que nós possamos nos conhecer melhor, conhecer as nossas reações, para que ao conhecê-la possamos ter uma vida melhor e poder estar buscando uma qualidade de vida, mas também conviver com os nossos sintomas e buscar, quem sabe, reverter alguns quadros. E como eu faço também todas as quartas-feiras, eu quero dizer que o que nós vamos tratar hoje aqui não vai lhe trazer grandes benefícios,
que o mais importante seria você estar procurando um profissional para que possa tratar das suas questões emocionais e questões psíquicas. Nessa noite nós vamos falar sobre fobia, síndrome de pânico e também crise de ansiedade. E quero novamente dizer que pode ser que existam alguns ruídos que estejam ocorrendo no transcorrer do nosso momento de reflexão, e eu quero pedir já desculpas e perdão a todos que porventura ficarem incomodados. Pois bem, hoje vamos falar sobre, como eu acabei de dizer, fobia, crise de ansiedade e síndrome de pânico. Vamos começar por fobia. O que seria fobia? Primeiro, nós entendemos que, como estudamos semana passada sobre ansiedade, fobia é um transtorno de ansiedade, é uma das consequências da ansiedade, né? É um dos sintomas que a ansiedade nos ocasiona. Também eu quero, para a alegria de todos e felicidade geral da nação, lembrar que medo é um sentimento comum em todos nós. O medo é um sentimento de uma autoproteção, né? É algo que nós temos para nos proteger. É o nosso organismo dizendo, olha, tem algo aí que está preocupante, então você precisa ter receios, porque quando nós temos medos e receios, nós temos uma preocupação maior, temos uma observação mais aguçada, e isso faz com que nós tenhamos precauções quanto a coisas inusitadas em nossa vida. Agora, o grande problema, que aí vai causar a fobia, que é aí que está a patologia, é que quando nós sentimos medo de uma forma assim, muito intensa ou muito prolongada, quando o seu medo estiver com uma intensidade exacerbada, superior ao nível ou um tempo muito prolongado, aí pode estar começando a se estabelecer um quadro fóbico. O quadro fóbico, ele se dá e se torna algo muito comprometedor. Eu estava esses dias vendo um vídeo de dois rapazes, dois meninos, youtubers, e eles estavam dizendo que fobia não tem problema. Como não tem problema? Nós vamos ver que tem problema. A fobia é algo assim que traz transtornos à vida. Então, uma pessoa que esteja com um quadro fóbico precisa buscar um tratamento. Existem diversos exemplos de fobia na vida, não é? Na vida de um sujeito. Existem diversas variações, não são bem variações na fobia ou na questão fóbica, mas o objeto da fobia, daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, o objeto fóbico, ele pode ter as suas variações a depender de cada sujeito. E a depender do objeto fóbico, existem as terminologias fóbicas. E eu não vou tratar direto das terminologias, mas vou falar sobre os objetos. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia de lugares fechados, tem pessoas que têm fobia de bichos, fobias de insetos, tem pessoas que têm medo de água em excesso, tem pessoas que têm medo de escuridão, e tem pessoas que têm a fobia social, que é o medo de grandes aglomerações. Vou tentar dar exemplos rápidos aqui para que haja um melhor entendimento. Por exemplo, fobia de lugares fechados. Quando você tem medo de estar no elevador, as pessoas que têm medo e ficam em pânico quando tem que fazer uma ressonância magnética, que o aparelho é um aparelho fechado. Então, são os ambientes fechados, confinados, que fazem com que a pessoa desenvolva quadros fóbicos. Por exemplo, nesse período de isolamento, quantas não são as pessoas que estão desenvolvendo quadros fóbicos por ter que ficar isolado dentro de casa? Talvez em dias comuns ficasse o dia inteiro dentro de casa e não tinha problema nenhum. Mas pelo fato de dizer, olha, você tem que ficar confinado, isso pode estar desencadeando quadros fóbicos. Fobia de bichos ou insetos. Tem pessoas que têm medo de cobra, e claro que todos nós temos que ter. E aí é claro, fica muito claro para nós entendermos. Medo de cobra, por exemplo.
Claro, quem é que não tem medo de cobra? Quem é que não tem medo de ser picado de cobra? Então, ter medo de cobra é mais do que normal, é mais do que natural em qualquer pessoa. Mas quando esse quadro vai se exacerbar, como se exacerbar? Eu não vou naquele gramado porque pode ter cobra, e ele não vai de maneira nenhuma em um gramado limpo, doméstico, porque crê que tem cobra. Ou então, está vendo um filme e de repente uma cena que tem uma cobra, a pessoa imediatamente tem suas reações. Ou está vendo fotografias e uma das fotografias tem uma cobra e a pessoa começa a desenvolver imediatamente os sintomas. Isso aí é um quadro fóbico a respeito desse sintoma. Águas em excesso, dou um exemplo, talvez quem esteja me vendo aqui, talvez seja um deles, eu não me lembro quem foi, mas a minha experiência enquanto pastor, batizando pessoas, eu pude batizar uma pessoa que teve dificuldade para o batismo. Eu tive que trabalhar primeiro as questões emocionais. Por quê? Porque essa pessoa tinha dificuldade de estar em meio às águas. E eu expliquei, olha, eu vou submergir e tirar você rapidinho. E essa pessoa disse, pastor, até no chuveiro eu tenho problemas, porque eu não consigo ficar muito tempo debaixo da água. Fobia, fóbico, desenvolve medo exacerbado por causa de água. Escuridão, a pessoa está tranquila, mas não consegue dormir, nem dormindo consegue dormir com as luzes apagadas. Precisa no quarto estar aceso e a luz só vai se apagar depois que você dormir. Ou se você acordar pela madrugada e ver que a luz está acesa, você não dorme mais, ou você começa a desenvolver sintomas. São todos esses características de modelos fóbicos que cada um desenvolve de acordo com a sua experiência de sentimento de ansiedade, seu transtorno de ansiedade. Eu sei que todos esses trazem dificuldades para aqueles que desenvolvem, cada um na sua especificidade. Mas eu gostaria de, nesses poucos momentos, falar um pouco sobre um ato fóbico que eu creio que traga uma dificuldade maior, porque ela traz uma paralisação, uma inércia pessoal, que é justamente a fobia social. Existem pessoas que têm medo de grandes aglomerações. E a fobia social faz com que você tenha medo da convivência. E quais são os sintomas da fobia, não só social, mas de todas as dificuldades fóbicas? Primeiro, o sentimento fóbico é insuportável. Talvez você que esteja vendo esse vídeo, talvez esteja pensando, mas isso é frescura, isso é besteira. Você esteja talvez banalizando, não banalize. Só quem sofre da crise de fobia é que sabe o quanto é insuportável, é indesejável. Essa pessoa começa a ter palpitações, rubor, taquicardia, começa a desenvolver o coração muito acelerado, sudorese, tremuras e também os atos fóbicos vai desenvolver também, afetar a área da cognição. E o que é isso? A pessoa começa a achar que ela não é capaz de fazer nada, que tudo que ela faz fracassa, não é? A depender aí no caso da fobia social. Então traz esses transtornos à vida, à convivência da pessoa. A pessoa acha que a pessoa que desenvolve a fobia social acha que está sendo vigiada a todo instante, acompanhado por todas as pessoas e que está no meio de um grande grupo de pessoas, mas parece que existem pessoas ou todas as pessoas só estão fixando o olhar para si, para ela, né? Para a pessoa. Então é muito complicado viver em uma realidade como esta. O fóbico é uma das características da fobia. O fóbico, ele sabe, ele tem clareza que esse sentimento que ele tem é um sentimento irracional. Mas mesmo assim, ele não consegue se libertar dele.
Por exemplo, uma pessoa que tenha medo de espaço fechado e que você vá conversar, ele diz, não há nenhum motivo de eu ter medo, mas eu tenho medo. Então, ele reconhece que aquele medo está acima do limite, mas não consegue se livrar dele. Então, será que a fobia, como eu disse, traz muita dificuldade? Claro que sim. A fobia é um problema grave, é um problema que tem uma gravidade muito intensa. Por quê? Porque a fobia social provavelmente vai levar esta pessoa a estar se isolando e deixar de ter convivências sociais. A outra questão que é a nossa abordagem desta noite é a respeito da síndrome do pânico. Primeiro, para nós entendermos sobre síndrome do pânico, precisamos saber o que é síndrome. A síndrome é o conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes em sua causa específica. Então, o que é uma síndrome? É o ajuntamento de diversos sintomas sobre o mesmo quadro. Então, quando nós falamos sobre síndrome do pânico, estamos dizendo que a síndrome é o ajuntamento de diversas circunstâncias e sintomas que são observáveis que geram o pânico nesta pessoa. Quais são, então, as características da síndrome do pânico ou os sintomas observáveis da síndrome do pânico? Primeiro, como a fobia é um transtorno de ansiedade. Vejam que tudo está baseado na ansiedade. É um transtorno de ansiedade. É um sentimento, como a questão fóbica, desagradável. Penso eu, na experiência que tenho, que a síndrome do pânico é pior. Traz sintomas muito mais indesejáveis do que a fobia. Por que eu digo isso? Porque na fobia você tem o objeto específico, ele está fora de você. A pessoa que tem fobia à escuridão, ela percebe que o ambiente está escuro e imediatamente sinaliza. Ou pelos sintomas, ou diz, olha, eu não entro aqui, ou eu não fico aqui. Na questão fóbica, então, você tem o direcionamento do objeto, certo? Agora, quando nós pensamos na síndrome do pânico, essa síndrome ela começa do nada. Você está bem no local e, de repente, começam as manifestações. Você que sofre de síndrome do pânico sabe muito bem disso. Que nem todas as vezes existe um objeto real. Que existem muitos casos que o irreal já lhe traz pânico. Então, qualquer tipo de coisa que ocorra pode imediatamente startar os sintomas da síndrome do pânico. E muitas das pessoas que desenvolvem essa síndrome vai parar até numa unidade hospitalar. Por quê? Por causa dos sintomas, que são bem parecidos com os sintomas dos problemas cardíacos. E chegando na unidade hospitalar, o médico pergunta o que aconteceu, e se houver qualquer dúvida quanto a ele, o primeiro procedimento que ele toma é justamente fazer exames que são compatíveis a alguém que esteja com problemas cardíacos. E quando ele percebe, pelo resultado dos exames, que não há nenhum comprometimento do coração, então ele começa a pensar na hipótese de a pessoa estar com síndrome do pânico. E aí sugestiona para os profissionais da área. Existem pessoas que chegam a achar que vão morrer por causa dos sintomas da síndrome do pânico. E por quê? Porque o coração ele bate de uma maneira muito acelerada. E a pessoa se sente sufocada. A pessoa acha que o coração vai explodir. Acha que
não vai suportar tamanha pressão que existe quando ele está nesse momento do surto da síndrome do pânico. E por que acontece essa síndrome do pânico? É porque a ansiedade, o grau de ansiedade alcança um nível insuportável. E esse nível intenso que ocasiona no organismo faz com que ele libere mediadores químicos que provocam todas as alterações orgânicas. Então, quando você entra em pânico, o seu organismo ele envia substâncias químicas que são os mediadores para que possam provocar reações no nosso organismo e faz com que todos esses sintomas comecem a se desencadear. Eu quero deixar aqui claro que nós precisamos de ansiedade, de pânico. Ou seja, o problema é a síndrome, o problema é o acúmulo, o problema é a intensidade. Mas todos nós, em algum momento, no sentido comum da palavra, todos nós temos algum momento de desenvolvimento de pânico. Por exemplo, se você está à frente de um leão, se você vê uma cobra, se você está à frente de uma pessoa com uma arma e anuncia um assalto, o pânico nesse momento é mais do que normal, porque você está diante de um quadro de adversidade que você não tem o controle e, claro, vai te causar um medo superior a outros estímulos que você teria em momentos diferenciados. Agora, a síndrome do pânico se desenvolve, por exemplo, se você estiver com medo de estar em um elevador. Qual o perigo que lhe oferece um elevador com outras pessoas que estão junto com você? Pessoas que quando chegam no centro de uma cidade urbana têm pânico por causa do barulho. O que aquele barulho vai lhe causar de tão daninho naquele momento para que você entre em pânico? Quando o carro entra num túnel, o que isso vai lhe ocasionar de problema tão intenso que faça com que você tenha tanto sentimento de pânico? Animais como cachorro, gato, cachorro doméstico, cachorro pequeno, gato e o pavor que as pessoas às vezes têm. São coisas, são sentimentos, são pavores, são medos exacerbados que fazem com que se desenvolva a síndrome de pânico. Então, grave isso. Síndrome do pânico é medo exagerado e desproporcional ao estímulo. Síndrome do pânico é um medo exagerado, intenso, exacerbado e desproporcional ao estímulo que você está sentindo. Então, o problema é que a síndrome do pânico vai tomando assim dimensões insuportáveis que leva a pessoa ao isolamento social. Hoje, se não se trata, você tem fobia ao espaço físico fechado e isso às vezes vai aumentando o nível. Daqui a pouco você tem medo de passar em um túnel e agora você não fica mais em lugar fechado, não passa mais no túnel. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que precisava chegar a um consultório no 9º andar e desenvolveu uma síndrome tão intensa que, mesmo com seus problemas de locomoção, tinha problemas nos joelhos, preferia subir os 9 andares, levava quase 30 minutos para subir esses andares, mas não conseguia estar em um elevador. Eu quero também, em alguns momentos, falar sobre a diferença entre fobia e síndrome do pânico, porque talvez alguns estejam pensando, mas então é a mesma coisa? A fobia e a síndrome do pânico é a mesma coisa? Não são as mesmas coisas.
Fobia está direcionado a um objeto, situação ou circunstâncias específica. Então, a fobia te leva a estar sempre ligado a um objeto externo, a uma circunstância externa, a uma situação externa ao seu ser. Você entendeu? E existe um objeto específico, uma circunstância específica. Na questão da síndrome do pânico é diferente. Não tem um objeto desencadeador do medo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser em qualquer momento. A pessoa com pânico tem ataques súbitos e inesperados sem qualquer razão aparente. No momento da crise do pânico, alguém pode chegar para você, mas qual é o seu problema? Você está com medo de quê? Muitas vezes o paciente diz, eu não sei. De repente surgiu. Então a diferença principal entre a fobia e a síndrome do pânico é que no caso do fóbico existe um objeto ou razão específica. E no caso da síndrome do pânico, muitas vezes o desenvolvimento da síndrome surge do nada. Eu quero falar agora sobre crise de ansiedade, para nós encerrarmos. A crise de ansiedade se dá por motivos inesperados, por situações e circunstâncias inesperadas. Então veja bem, eu estou falando isso, eu separei nessa quarta-feira para vocês que estão me acompanhando, para que entendam que existe uma diferença entre o ansioso e aquele que está no surto de ansiedade ou numa crise de ansiedade. Pode ser que você seja uma pessoa que não sofra de ansiedade, não desenvolva a ansiedade exacerbada, mas em um determinado momento da sua vida, você conviva com os sintomas da ansiedade, devido às circunstâncias que você esteja vivendo. Por exemplo, nesse período que estamos de isolamento social, nesse período que estamos com receio da proliferação do vírus Covid-19, nesse período em que nós estamos isolados, ou seja, confinados em casa, uma nova realidade social e, ao mesmo tempo, com medo de sair por sermos contaminados com o vírus, muitas pessoas estão desenvolvendo crises de ansiedade, que, se for controlada, passado esse momento, voltando à sua realidade, não conviverão mais com esses sintomas. É diferente do ansioso, que já desenvolve e desencadeia a ansiedade em si. Ele, independente das circunstâncias, continuará ansioso. Pode ser que nesse momento esteja tendo crises mais intensas pela nova realidade da conjuntura que estamos vivendo. Então, você pode estar nesse momento preocupado com você, porque eu nunca fui desse jeito, eu nunca agi assim, eu nunca tive esses problemas. Pode ser que, diante das circunstâncias desse momento, você esteja vivendo crises de ansiedade e que talvez daqui a pouco possa passar. Mas o que você tem que fazer? Se você deixar essas crises tornar-se uma realidade na sua vida, pode ser que, ao acabar o período da infecção do vírus, da proliferação do vírus, na medida que acabe esse isolamento social, você esteja tão afetado pela crise de ansiedade que você mude o seu comportamento existencial e passe a ser uma pessoa ansiosa. Mas se nesse período você perceber as suas novas reações e perceber que são crises de ansiedade, você pode e precisa buscar o controle daquelas dicas que eu dei nas quartas-feiras anteriores, para que você controle esse período da sua vida, essas crises de ansiedade, para que quando retornar ao novo normal, à nova normalidade ou à normalidade, você possa voltar ao seu equilíbrio quanto à ansiedade. E entendendo que a crise de ansiedade tem os mesmos sintomas que um ansioso tem, tá? Então, se você está tendo crise e você não era desse jeito,
não fique preocupado. Eu coloquei crise de ansiedade porque tiveram algumas perguntas que foram feitas dentro desta área. Espero que eu tenha sido útil nesta quarta-feira, mais uma vez. Espero cair uma coisinha aqui em casa. Espero que você esteja bem. Espero que você tenha colocado nos comentários aí as suas perguntas, que nós iremos dar as respostas por meio de estudos na próxima quarta-feira. Que Deus te abençoe e que você possa levar esses ensinamentos para a sua vida e para o seu coração. Que Deus te abençoe. Já posso ouvir forte vento a soprar, mas tempestade como nunca vi. Também ouço as trombetas esse dia vem, subirei ao altar. Jesus entra para levar ao lar seus filhos, e os mortos em Jesus irão ressuscitar. A face do Senhor
Chegamos ao término do culto nesta noite. Eu quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua história e que cada vez mais a graça do Senhor seja inerente a todos os momentos da sua vida. Eu quero lembrar aos irmãos que no próximo domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, gravem esse dia e horário. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical online, através aqui do Facebook. Alguns irmãos não estão participando, temos sentido a sua falta nos estudos. E a sua participação, eu sei que você pode ver depois, mas a sua participação na hora do estudo é de suma importância, né? Alguns irmãos aí colocam aquelas mãozinhas, colocam aqueles corações, não sabe quanto isso alegra o coração de toda a equipe que tem elaborado com tanta presteza esse trabalho, tá? A cada momento que você gesticula, a cada momento que você interage, é de suma importância para a equipe que está elaborando o trabalho. Então não deixe de participar no horário específico, às 9 horas da manhã. E também isso é um excelente incentivo para os professores. Eles perceberem que estão sendo bênçãos, estão sendo úteis na vida de cada um de vocês, tá? Então domingo que vem, às 9 horas da manhã. E o estudo será sobre a ceia do Senhor. Os textos bíblicos já foram disponibilizados, você já teve acesso a todos eles. Vamos colocar hoje, daqui a pouco, logo depois do culto, mais uma vez nos grupos da igreja, os temas durante todo esse mês de junho e especificamente as leituras diárias desta semana, tá? Esse mês nós decidimos que seriam escolas dominicais temáticas, não temos revista. Já tínhamos previsto isso, só que estávamos esperando em uma escola dominical presencial, então estamos mantendo o cronograma, porém, através do trabalho online. Então não há motivo de perdas. Podemos estar fazendo a leitura bíblica, estudando na própria Bíblia. E você, com certeza, será grandiosamente abençoado participando desse momento. Então, domingo que vem, 9 horas da manhã, o professor é o Marcelo Bezerra, nosso Marcelo, e ele estará falando sobre ceia, tá bom? Não será uma ceia, mas estudo sobre ceia. E também no domingo, às 18 horas, já deixo aí para os nossos amigos visitantes que estão acompanhando o culto. Domingo que vem, às 18 horas, você também é o nosso convidado para o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Quero reforçar para todos que participaram do estudo, se você tem perguntas, abençoe a sua igreja, interagindo com ela, coloque aí no comentário qual é a sua pergunta, qual é a sua dúvida, para que quarta-feira que vem nós estejamos respondendo. Mas também aí no momento dos comentários, no local dos comentários, você pode colocar o seu pedido de oração, que estão sendo canalizados para os grupos de orações da nossa igreja. E com certeza Deus responderá às nossas orações e abençoará a sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje pela manhã eu estive olhando lá no canal YouTube, no nosso canal, e já estávamos naquele momento de manhã com 710 inscritos. Estamos caminhando, mas precisamos caminhar muito mais, precisamos ir mais além. Então contamos com a sua colaboração, está aí a maneira que você pode participar no QR Code ou então através do próprio YouTube, indo até lá, se inscrevendo, marcando lá no sininho para que você possa ser alertado quando mais algum tipo de culto ou de alguma notificação ou quem sabe algum estudo bíblico, quando nós colocarmos alguma coisa lá no nosso canal, você será imediatamente notificado no nosso canal YouTube. E quero novamente agradecer a todos que participaram nessa noite do estudo da palavra, daquilo que podemos ser de melhor para oferecer ao Senhor. E se você está desenvolvendo qualquer quadro fóbico, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, olha, você precisa procurar tratamento. As dicas que foram dadas aqui, elas serão substanciais para você, mas se não der certo, procure um tratamento, tá? E no que eu puder fazer, no que eu puder ajudar, podem contar comigo. Agora eu gostaria de orar junto com você e por você. Feche os seus olhos e vamos à presença do nosso Senhor em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite
estamos encerrando um culto que oferecemos ao Senhor. E rogamos que a Tua graça e a Tua bondade abençoe o nosso coração e a nossa vida. Que essa noite seja a noite do Senhor na nossa história. E que, ó Deus, possamos viver sempre sob a vontade do Senhor. Que as Tuas mãos poderosas e abençoadoras sejam estendidas em nosso favor. Rogamos por aqueles que estão em seus lares e que talvez agora tenham conhecimento a respeito destas dificuldades que às vezes atravessamos em nossa vida, seja por um quadro fóbico, seja por uma crise de pânico, seja por uma crise de ansiedade. Senhor, que Tu possas controlar os nossos ânimos, controlar os nossos anseios, controlar as nossas ansiedades, para que tenhamos um equilíbrio emocional, psíquico, mental, para atravessar esse tempo de isolamento social e de pandemia. Cuide de nós, Senhor Deus, como somente o Senhor é capaz de fazê-lo. Mas abençoe-nos para que, ao passar esse tempo, possamos viver uma nova realidade em nossa vida. Uma vida melhor, uma vida de qualidade. E sabemos que vida de qualidade só encontramos no Senhor. Portanto, aqueles que passam por essas crises nesse momento, ó Deus, nós colocamos eles sob os Teus cuidados, para que Tu possas cuidar dele como somente o Senhor sabe cuidar. Cuide da nossa vida, ajude-nos a vencer os nossos obstáculos, nos dê uma noite maravilhosa na Tua presença. Daqui a pouco iremos repousar, iremos dormir tranquilo e amanhã despertar novamente para novas experiências com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a você. Uma boa continuidade de noite e uma boa semana na presença de Jesus.